possível, vamos receber o pregador. Louvado seja Deus. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus possa repousar em cada alma nesta noite. Amém? Você está abençoado nesta noite? Graças ao Senhor que estamos abençoados, né? Você foi abençoado por Deus? Final de semana tivemos um grande momento aqui, né? Fica meio difícil agora de trazer uma mensagem, né, irmãos? Foram grandes homens, uma mensagem melhor que a outra, né? E Deus sobrenatural passou por aqui. Foi bom, mas Deus tem uma porção para cada tempo, né? Vocês crêem? O profeta dizendo assim: eu era um pregador, até que eu não vi um homem pregar. Ele batia um calcanhar no outro e subia, respirava, puxava o fôlego de vida, subia de novo e gritava que dava para subir o eco lá do outro lado. Ele disse, daí eu disse, eu não sou mais um pregador, diz o irmão Brando. E ele disse, eu era um peão, até que eu não vi um verdadeiro peão lá, quando ele ia nos cavalos, nos touros lá, ele queria ser um peão, né? E ali teve um peão que foi montar num certo touro bravo ali, ele deu umas corcoviadas ali, o homem atirou o homem de cima lá e disse que saindo sangue, esvaindo em sangue aquele homem, a ambulante pegando aquele homem. Ele disse, quando o dono que estava fazendo o rodeio olhou para mim e disse, você é peão? Eu disse, não, não sou peão. Daí, sabe que a coisa é difícil estar aqui, irmãos. O lugar aqui é santo, é puro, tem que vir firme, que a palavra de Deus é pura e verdadeira. Amém? Vocês crêem? Vamos ler a palavra. Eu quero meditar um pouco com vocês nesta noite, não sei se vão ser calmos ou não. Escolhendo uma noiva. O título é este. Vamos para Gênesis capítulo 24, versículo 14. Ali. Vamos ler só um versículo que eu vou meditar um pouco. Escolhendo uma noiva. Deus está escolhendo uma noiva? Você faz parte desta noiva? Eu creio que eu faço parte dessa noiva que vai entrar ali um dia desse. Amém? Eu fiquei um pouco rouco com o vento hoje, mas vamos lá. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, beba também, e darei também aos teus camelos, esta seja aquela que designa ao teu servo Isaque, que eu conheça nisto que fizeste beneficências ao Senhor. Senhor Deus, bondoso Pai amado, nós estamos aqui, o teu povo, a tua noiva, a partícula da noiva, Pai. Uma partícula daquele corpo místico do Senhor está aqui nesta noite. Eu creio, Pai, tenho convicção que uma partícula daquela noiva que o Senhor viu, Pai, entrando ali, está aqui nesta noite, Senhor. E nós temos com o coração compungido aqui, Senhor, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Como João disse, agora é mistério que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor apareça, Pai, que o Espírito Santo, o tutor,
o guia possa ajudar, Pai, porque não tem grande homem, grande pregador. Tem o Espírito Santo, que é grande, poderoso e santo. É o único que pode, Pai, inspirar e dar unção, a inspiração, Pai, para o teu povo e ecoar lá na alma dos teus filhos, Senhor. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre escolhendo uma noiva. Quantos aqui escolheram uma noiva já? Levante a mão. Tem uns que estão com medo de levantar. Mas essa aí que está do teu lado. Um dia você teve que fazer uma escolha, não teve? Amém? Eu quero que vocês respaldem de lá, se é verdade, vocês dizem amém. O profeta desta era pregou esta mensagem, e eu queria pregar uma outra mensagem, irmão, aqui nesta noite, mas eu entrei na minha escrivania, vasculhei as minhas mensagens, e campeava uma mensagem aqui, outra ali, eu que tinha uma separada, mas essa aqui veio e não saía. Daí eu disse, tem que ser essa aí. Vamos ler uns parágrafos dessa aqui, eu não sei, ela é bem extensa, mas quando nós vemos que dá para separar, nós paremos. Se não der para terminar hoje, terminamos outra hora. Amém? Amém. Combinado? Amém. Amém. Então aqui o profeta pregou esta mensagem, ele disse... Agora, escolhendo uma noiva, todos nós, todo tipo natural tipifica o espiritual, diz o profeta. A noiva natural, ela também tipifica a noiva espiritual. Um dia, nós temos que tomar uma escolha. Cada indivíduo, cada um de nós tem que tomar uma escolha um dia desse. Se ele vai viver certo ou se ele vai viver errado. É uma escolha, diz o profeta. Se ele vai viver para Deus ou se ele vai viver para o mundo, é uma escolha. Tudo tem uma escolha na vida, e aquilo que você escolher é o que você vai ceifar lá no final. Diz o profeta, a vida eterna é uma escolha. Das vezes aqui na terra, nós pensamos, eu vou ser um cristão, um crente, a vida vai ser um esplendor para mim, tudo vai dar bem, eu vou ter prosperidade, dinheiro, eu vou ter tudo que eu desejo, e das vezes vem tudo ao contrário. Tudo às vezes passa miséria, necessidade, e você está ali batendo, mas a noiva tem uma coisa que o profeta diz que a noiva ela é persistente. Ela pode passar por luta, ela pode passar por dificuldade, mas ela é persistente, ela vai sempre para frente, para avante, 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 avante. Não tem ordem de parada nesta igreja. A noiva, ela está... Olha, o grande arquiteto, diz o profeta, ele é o escultor. Quantos sabem o que é o escultor? É aquele dono da obra que ele fez. O profeta pregou a obra-prima de Deus, que Michelangelo, ele fez a estátua de Moisés, e ele teve aquela inspiração, e na cabeça dele, na mente dele, ele já tinha visto aquela estátua daquele jeito, e ele começou a fazer. E martelar, e esculpir, fazendo, lapidar, e lapidava, até que ele fez a estátua ali, como ficou idêntica, diz o profeta, na mensagem, a obra-prima de Deus. E daí diz que ele ficou tão empolgado com aquela obra que ele fez, que ficou perfeita. Ele pegou o martelo, inspirado, e bateu na perna de Moisés, fala, Moisés! E ele, ficou aquela cicatriz naquela estátua, e daí aquela foi a obra perfeita, a obra-prima de Michelangelo, diz o profeta. E assim Deus, ele tem talhado 7 eras da igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham. 7 eras da igreja, e todas essas eras têm uma partícula dessa noiva. E ela vai ter que vir. E elas estão aguardando, uns estão aguardando, e todos não podem chegar, diz Hebreus 11, lá, sem nós. Sem primeiro essa noiva ser aperfeiçoada, ninguém vai chegar na presença de Deus. Amém? Eles estão em descanso, estão descansando, aguardando a noiva se aprontar para então que Jesus venha no arrebatamento e tira essa noivinha aqui da terra. Então a Bíblia diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É verdade ou não é? Ele disse, os mortos ressuscitarão primeiro. Verdade? Vão ter o privilégio ainda. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, diz a Bíblia. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, temos aguardando aquele momento para encontrar com o Senhor, num piscar de olho, para encontrar com Jesus Cristo nos ares, um dia desse, essa noite. E ela está destinada, diz o profeta, à eternidade. E eu estou destinado para a eternidade.
E o profeta chega a dizer, quando você está andando aqui nessa terra, já tem a teofania andando ali em cima já. Que esta carne não vai herdar o céu, diz o profeta, o inferno vai abrir a boca e vai agarrar. Mas aquilo que tem dentro de nós, aquela alma, ela vai sair desse corpo e vai entrar num corpo glorificado, para ser como o corpo de Deus. Porque tem 3 corpos, diz o profeta: corpo terrestre, corpo celeste e corpo glorificado. Que o corpo é esse que nós temos aqui, e o celeste é aqueles que partiram, estão em descanso nesse corpo celeste. Mas quando nós ser raptados no arrebatamento, então nós vamos parar direto para o glorificado, para ser como o corpo de Jesus. Aí não tem mais dor na coluna. Aí não vai ter, se você levantar de manhã com sono, não poder dormir, com a cabeça doída, ter que ir para o trabalho. Não vai ter mais isso ali. Esse corpo aqui vai ficar, vai tombar. Você crê? Então Deus está talhando essa noivinha e está chamando. E nós temos vezes que cada hora a noivinha está indo mais para o brete, mais estreita a porta, até que vai chegar uma hora que não vai ter mais para essa noiva aqui. Não vai ter mais espaço para nós, não vai ter mais lugar, diz o profeta, para a noiva aqui na terra. Então nós vamos começar a clamar: Senhor, não dá mais para viver aqui. Senhor, aqui é um hospital de pestilência esse mundo, não é verdade? E a Bíblia chega dizendo assim, se nós se contentássemos só nesta vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis, os homens mais miseráveis da terra. Mas dentro de nós tem algo que está sempre pulsando por algo muito mais que esta vida, muito mais além. E eu quero dizer para você, vale a pena batalhar por esta fé que uma vez foi dada aos santos. É por isso que nós estamos batalhando, irmão. Das vezes nós vamos chegar ali com cicatriz de batalha, diz o profeta na mensagem memorial. Mas nós vamos chegar ali e vamos dizer: onde que tu adquiriu essa cicatriz aí, meu servo, minha serva, irmã Ângela? Irmão, aonde você adquiriu? Diz: foi no posto do dever, foi no campo da batalha, defendendo o meu rei, defendendo o meu Senhor, defendendo o meu herói, defendendo o meu mestre. E ele vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, vinde. Amém? Então é uma decisão, é uma escolha, temos que escolher. E o jovem e a jovem, diz o profeta, ele também tem uma escolha, ou se ele vai se casar, ou se ele não vai se casar. Mas ele diz, tudo tem que ter uma escolha, e você tem que ter esta escolha. E Deus te dá esse privilégio para você escolher. Você tem a oportunidade, o livre-arbítrio para a escolha, de livre, espontânea vontade, você escolhe. E Deus honra a escolha que nós escolhemos. Tudo é uma escolha. Muitas coisas nesta vida concedem de escolha. A maneira de viver é uma escolha. Nós temos o direito determinado por nossa maneira, escolher a nossa própria maneira que nós queremos viver. Amém? Glória a Deus. Parágrafo 33 desta mensagem, escolhendo uma noiva. Você tem a oportunidade de escolher certo ou errado. São uma escolha. Todo homem, mulher, menino, menina tem uma escolha. E vão tentar viver certo ou viver certo. É uma escolha. Ou viver errado. Tudo é uma escolha. 34. Seu destino eterno é uma escolha. Quantos creem que o destino eterno é uma escolha? Porque lembra lá do jovem rico, quando ele foi na presença de Deus, ele, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Daí Deus deu a descrição, deu a receita para ele, ele achou muito pesado. Eu não vou entrar, porque senão eu vou sair fora aqui. É muito pesado, eu tenho que vender todos os meus bens aí para seguir, não. Mas o mendigo, aquele que comia migalha de pão lá da mesa do rico, ele escolheu ficar ao lado de Jesus. E aqui ele não foi muito bem sucedido nesta vida, vamos dizer, na vida natural, nos bens, nas prosperidades. Mas ele pegou uma coisa que era mais do que dinheiro. Era mais que prosperidade. Era mais que carro, que casa, que dinheiro no banco. E quando tudo terminou, ele disse mas lembra, o rico foi chamado desta vida para outra.
a Bíblia diz o estado dele, o último estado que nós vimos, ele foi lá no Hades, lá no inferno. E terminou também a vida daquele homem rico, e ele foi para os braços do pai Abraão. E a Bíblia diz que lá do Hades, aquele homem olhou e viu o mendigo Lázaro lá nos braços do pai Abraão, descansado, quem sabe, a melhor paz. Haverá paz no vale para você? Haverá paz no vale para mim um dia desses. Ele estava descansado e ele viu que ele estava num lugar de tormento. Ele disse: pai Abraão, manda que o mendigo lá, o Lázaro, molhe só a ponta do dedo e vem aqui dar uma picadinha na minha língua que está queimando nesta chama. E o pai Abraão disse: lembra, tu teve uma escolha lá. E tu recusou a tua escolha. Agora tem um abismo, tem uma divisória, e aqueles que estão para lá não podem passar aí onde é que você está, e nem você para lá. Acabou. Entre a graça e a misericórdia. Terminou para ti. Agora não tem mais. Tu teve a oportunidade e tu desperdiçou. Diz que cavalo enciado passa só uma vez, né? E se passar, tu tem que pular para cima e trotear, porque depois não passa mais. E tem oportunidade que tu tem que agarrar na primeira. Tem muito aquele hino que nós cantamos, irmão Denilson. Muitas coisas erradas eu andei fazendo, mas houve uma que eu acertei em cheio. Essa foi aceitar Jesus. Foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Foi a melhor coisa. Eu quero gritar que Deus me deu o pulmão para me gritar. Foi a melhor coisa que eu já fiz. Muitas coisas eu fiz erradas, escolhas erradas, mas houve um dia que foi certeira. Foi aceitar Ele como meu Salvador, como meu Senhor, como meu tutor, como meu guia. Ele me libertou. Ele te libertou? Então, para que você está escravizado aí, sofrendo, triste, angustiado, com esta angústia, com essa aflição no teu peito? Por quê? Se tu é filho, filha do rei, por que você anda com essa aflição no teu peito, desesperados? Manda embora, diz: eu sou filho do rei e eu tenho autoridade. E eu posso mandar qualquer coisa mover, ela tem que mover no nome de Jesus Cristo. Eu já esqueço da minha anotação aqui. Tudo é uma escolha. Seu destino eterno é uma escolha. Talvez à noite algum de vocês vão fazer uma escolha. Onde vocês vão passar a eternidade? Eu já escolhi a minha. Aleluia! Eu já escolhi a minha escolha. Onde é que eu vou passar a eternidade? É lá na Nova Jerusalém. E é para lá que eu vou. Você vai, eu vou também. Aleluia! Onde passará a eternidade? Antes que o culto termine, diz o profeta, você chegará a hora em que você rejeitou tanto. A hora que você rejeitar Ele pela última vez, você passou da linha da misericórdia e juízo. Que coisa perigosa, diz o profeta. Esta linha perigosa entre a misericórdia e juízo. Homens e mulheres, meninos, meninas, cruza esta linha, porque não há retorno quando é cruzada esta linha da morte. Esta noite, porque a hora que muitos tomem sua decisão, onde passará a eternidade. Eu tomei a minha e não me arrependi. Eu tinha 18, 19 anos quando fui batizado, e até hoje eu não me arrependo. E se precisar, eu ia me batizar de novo. E daí diz o profeta assim: meninas, meninos, vocês vão ter que escolher um dia desse, fazer uma escolha com qual jovem você vai casar, qual moça você vai casar, menino. E vocês têm que tomar cuidado, diz o profeta. Porque você é a escolha que você escolhe, você depois tem que arcar com as consequências daquela escolha que você escolheu. Seja bem ou mal. E se tu sofrer, e tiver que levar a tua cruz, tu vai ter que levar até o final. Foi tua escolha. Tu teve a oportunidade. Amém?
Sabe, tem jovem, um jovem vai encontrar uma moça para casar, diz o profeta, ele sempre olha a beleza, a boniteza. Mas aquela lá tem os olhinhos verde, azul. É uma maravilha, é uma rainha. É uma doçurinha aquela menina. Mas deixa ela comer uns quilos de sal com você aí, passar uns anos, você vai começar a ver que aquele rostinho já não é o mesmo. Começa a enrugar, começa o cabelo ficar branco, cair os dentes, que nem nós ouvimos aqui, e a coisa, daí, mas tem o pezinho meio grande, meio torto, mas foi você que escolheu. Aguenta a tua cruz. Vamos até o fim. E agora não tem mais troca, tem que ir até o final. Porque o profeta desta era diz, o casamento é uma coisa que até que a morte vos separe. Não é uma brincadeira casamento, jovem, criança. Casamento é até que a morte vos separe, diz o profeta. Eu estava olhando aquela mensagem, o profeta pregando, até que a morte vos separa. Hoje pela manhã, para confirmar, o pastor João manda a mesma mensagem para mim escutar. Que depois que nós casemos, só a morte pode te deixar livre. Diz o profeta desta era. Ele disse, enquanto aquele companheiro estiver vivo, você não é livre ainda para casar. Diz o profeta, eu estou pregando o que o irmão Brana pregou, o mensageiro. É até que a morte você separa. Teve um irmão que chegou, irmão Brana, eu posso deixar dessa aqui e pegar aquela outra lá? Ele disse, não faça isso. Ele diz, vai lá e reconcilia com aquela que tu teve lá. Se tu quer a única chance, eu viver solteiro. Mas eu não vou entrar nesse tema aí. O meu tema é esse aqui, ó. Meninos e meninas, cruza esta linha. Homens e mulher, meninos e meninas, cruza essa linha. Então é perigoso. Pense, escolha, mas faça uma escolha certeira. Porque o profeta disse assim, Deus, ele não está olhando beleza. Quantos que já leram isso aqui? Ele olha caráter. Não beleza, caráter. Porque a noiva, ele quer uma rainha virgem, diz o profeta. Está aí na mensagem. Virgem, pura, limpa, branca, adornada, ataviada para o esposo, que é o Senhor Jesus. Limpa, que ele possa dizer, senta aqui do meu lado o meu trono, a senhorita Jesus Cristo, diz o profeta. Ela vai para o trono e ela vai reinar. Ela vai governar como Jesus é o governador. E nós vamos governar a igreja. Eu me sinto, sabe, eu chegar lá na presença de Deus, Deus diz assim, Lutero, você vinde a mim, bendito do meu Pai. Eu dizia, mas eu, Senhor, cheio de defeitos, Senhor. Meu Deus, quem que eu sou, Senhor? O Senhor olhar para mim. Mas ele vai dizer, é você mesmo. Está aqui, ó. Tem até uma cadeira, uma poltrona te esperando aqui. Lembra do profeta quando ele não pôde pagar a poltrona que ele teve que devolver? Mas quando ele foi além da cortina do templo, ele disse, estava lá a poltrona me esperando. Ele disse, um dia você pode perder algo aqui, mas tem algo melhor te esperando ali. Glória a Deus. Eu sou empolgado, irmão, porque um dia desse nós vamos parar de ser mendigar e nós vamos triunfar. E Deus quer que a igreja se levante num nível mais alto, para que nós possamos voar já, para encontrar com Ele nos ares. Porque o profeta dessa era, qualquer dia desse vai passar um grande imã aí por cima aí. E aqueles que tiverem a natureza dele vai se grudar. E o profeta diz naquela mensagem, contagem regressiva, nós vamos virar astronauta. E ser grudar no imã e dizer, adeus Lodebar, que nem dizia o pastor Weber. Adeus mundo velho. Não desista. Eu quero te ver no céu naquele dia. Eu quero te ver você, irmã. Há uma escolha, temos que a vida, a companheira que nós vamos viver. Ô jovem, diz o profeta, toma decisões da vida. Te dá o direito a fazer uma escolha. O jovem escolhe uma jovem, tem o direito de escolher ou rejeitar. Talvez ainda a escolha, ambos têm. Tanto homem quanto mulher têm o direito de escolher. Qual jovem você vai se casar, moça, rapaz? Eles olham aqueles cabelinhos jogadinhos para cima que nem... mas esse aí parece o rei. É o meu herói, fica encantado. Mas olha, cuidado, diz o profeta, que beleza não é caráter.
O profeta diz assim, ó. Deixa eu tomar um gole de água. Ele fez 2 casamentos nessa mensagem, escolhendo uma noiva. Um era bem pobrezinho, não tinha nada. Estava, sabe, naqueles trailers, aqueles fogão de caminhão? Ele só tinha lá para viver. Eles foram morar lá naquele fogão de caminhão. E o outro era rico, ela rica. Disse, irmão, pediram para o irmão Branco. Eu faço, se vocês não se comprometem, são limpos, eu vou lá e faço o casamento. O irmão Branco fez o casamento e foi. E o dia ele disse, eu estava com o meu velho Ford, dando umas bandas para aquelas... Daí eu disse, eu vou visitar esses 2 casal que eu casei. Disse que vou lá no rico primeiro. Lá deve estar uma maravilha, está um mar de rosa, porque se dinheiro e riqueza é tudo, deve estar uma maravilha, está um esplendor aquele lá. E eu disse que o irmão Branco chegou e foi subindo na escadaria, pé por pé, subindo. Daqui a pouco ele viu um tendel lá dentro. Porque tu foi no baile, dançou com o fulano, você dançou com a ciclano, e isso, e aquele banzé. Daqui a pouco o irmão Branco diz que um pegou na mão do outro e, olá, irmão Brano. Ele, tudo bem por aí? Tudo bem, irmão Brano, tudo, 1000 maravilhas. E o irmão Brano disse que viu que estava quebrando os pratos lá dentro. E o irmão Brano disse que ficou por ali, daqui a pouco saiu. Disse, eu vou lá naquele casal pobrezinho que não tinha nada. Daí disse que o irmão Brano foi bem devagarzinho, pé por pé, perto daquele fogão assim. Disse que estava aquele homem sentado, quem sabe num toco lá dentro do fogão do caminhão, ou quem sabe uma torinha de lenha, e ela sentada no colo dele assim, e daí conversando os negócios da vida, assim, minha querida, diz que eu fiz os negócios do que nós temos que pagar o rancho, as coisas, a dívida, a prestação, deu ali, não sobrou nada. Mas eu passei ali numa loja e vi um vestidinho, olha, você ia ficar tão linda nesse vestido, minha querida. Daí ela disse, não, meu amor, eu tenho vestido ainda. Tá tudo bem, eu compreendo, não deu agora, quem sabe mais para frente. Daí diz o profeta, eu encontrei um lar. Eu encontrei um lar ali dentro. Ele disse, ele não tinha muita coisa, mas tinha um lar. Que bom chegar onde tem um lar que tem harmonia, né? É paz. Se tem 10 real no bolso, se não tem nem 10 real, mas nós somos felizes igual. Dinheiro não vai mudar a tua alegria, a tua felicidade, porque se fosse dinheiro que mudava aquele casal, tinha que ser o mais bem sucedido. Amém? Daí diz o profeta assim, quando você ia escolher, ele estava olhando o vaqueiro. Diz que o vaqueiro foi comprar a vaca no Vilha e diz que o irmão Branco foi junto com o vaqueiro, e dando uma olhada, diz que ele encarava o olho da vaca assim, dando Vilha. E daí o irmão Branco disse, mas o que o senhor está encarando dentro dos olhos da vaca aí da novilha? O que tem, homem? Ele disse, tu não sabe nada, homem, rapaz, tu não sabe nada. Tu tem que olhar no olho da novilha da vaca, porque se ela ter olhado de longe, com aquele olhar aguçado, erguido, assim, espantado, ela não vai ser uma boa mãe dos teus bezerros, não. Daí ele diz, eu não sabia. E o homem disse, aquela ali não vai ser uma boa mãe. Começava a olhar a outra para cá, para lá, até que ele achava que ela tinha que ser a boa mãe para os bezerros. Ele disse assim, é você, jovem, você deve escolher. Quando aquela pessoa, é muito emperiquitada, e olha aquele olhar fulminante, erguido de longe, tenha cuidado. Ela não vai ser uma boa mãe para os teus filhos. Tu vai ter que encarar ela anos e anos ao lado dela, e depois tu vai ver quem que é aquela pessoa, vai se revelar. Se ela se revelasse antes de estar junto, seria melhor, né? Mas o problema é que ele depois que o casamento, daí não tem mais, a gente casou, até que a morte separa agora. Tem mais o que fazer. E daí tem que cuidar disso, irmão branco. Quando você porque boniteza, beleza, diz o profeta, se você tiver a sorte de encontrar boniteza, beleza e caráter, aí você acertou em cheio. Mas é muito difícil. É bem difícil de encontrar beleza, boniteza e caráter. Mas tem. Nós não podemos dizer que não tem, porque tem. Diz o profeta, deve ter, em algum lugar tem alguma, mas é poucos. Então você deve observar quando você ir casar, jovem. O profeta aqui dá uma resumida para todas as áreas da nossa vida aqui. Então ele diz, cuidado, que ela não vai ser uma boa mãe.
Sabe, quando a gente casa, tu vai lá, chega sexta-feira, vou lá na casa da minha noiva, tu chega lá, ela limpinha, cabelinho cacheado, cheirosa, tu chega ali, tu pensa que tu é o rei, pode ser numa casa humilde, mas você, eu estou aqui do lado da minha rainha, da minha noiva, ela vai ser a minha esposa, e tu fica empolgado já. E tu chega ali, meu Deus, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta de noite eu vou lá. Tem que fazer uma visitinha lá para ver como que ela tá. E tu vai lá. E que moça mais bonita. E tu, aquilo parece que te encantou, né? E daí, sabe como é que é? Quem que já se apaixonou, né? O profeta diz, nós temos que estar apaixonados por o Espírito Santo, por Deus, para nós poder dar aquilo que Deus deseja de nós para Ele. Nós render aquilo melhor que nós temos para Deus. Que Ele quer preeminência, diz o profeta. O primeiro lugar, Ele quer ter o domínio, Ele quer uma noiva limpa, diz o profeta. E daí Ele olha. Daí aí tu fica empolgado, isso aí vai ser a minha noiva. Daí você já começa a fazer até projeto, pensando, vou ter que construir uma casa, vou ter que comprar uns móveis lá. E tu, às vezes de noite, tão apaixonado que você está empolgado, que você chega até a sonhar que tu está num lado do móvel e ela no outro, ajeitando dentro de casa. Sabe, tu está delirando já. Ela vai ser a minha esposa. Jesus lá do céu, às vezes olha para nós assim, e já veja nós lá ajeitando as coisas do outro lado. Ele disse, esse ali, vai estar aqui ajeitando as coisas com nós. Porque ele disse que aonde ele está, nós estaria com ele. Então, ele prometeu, ele não é homem para falhar com a sua palavra. A única coisa que ele não pode fazer, diz o profeta, é falhar com a sua palavra. E daí você, não, então temos aguardando esse momento. E não tem dia. Não tem algum dia que você já sonhou que você estava entrando na eternidade? Alguém, levante a mão se tem alguém que já sonhou. Ou naquela rua assim, tu não só via coisa, era um outro patamar. Tu estava naquele lugar, tu nem queria mais sair de lá. Aqui é um esplendor. É esse lugar que toda a minha vida eu estou trabalhando e batalhando para chegar. E das vezes Deus deixa nós ir em sonho. João também ele deixou ir, foi arrebatado. Paulo foi lá, William Branham, dá uma olhadinha. Abraão já passou a mão, já não queria já achar aquela cidade. Ele disse, não é aqui, homem. Aqui não tem, é lá em cima, é do outro lado. Mas um dia desse nós vamos entrar ali, qualquer dia desse. Olha, irmãos, eu tive um sonho essa semana passada e eu vi com grande explosão no mundo. E aquelas bombas, diz aqueles fogos de milhares de altura, assim, queimando a destruição, diz que eu dizia naquele sonho. Meu Deus, nós pensávamos que isso aí que nós falava acontecendo, bomba, aquelas explosões. Eu creio que a volta do Senhor está breve a acontecer. E o profeta diz desta era, nós estamos vivendo num momento perigoso, noiva do Senhor. Afivela o teu cinturão, diz o profeta, dá uma ajustada aí. Então, tudo é escolha. Eu preocupado de pregar a tarde inteira, irmãos, e aí depois a gente chega aqui e não prega metade. É escolha, então jovem, você deve escolher caráter. Caráter é a coisa que Deus quer. Se eu fosse escolher, diz o profeta, eu ia olhar a moça pelo caráter, pelo porte dela, por o jeito dela andar, pelo jeito dela vestir, pelo jeito dela ter a sua posição. Era por isso que eu ia escolher se ela tem caráter para me casar com ela. Das vezes, ela não é tão bonita, ela não é aquela rainha que nós dissemos, mas ela tem um caráter que muitas rainhas, diz o profeta, não tem o caráter. Que o profeta chega a dizer aqui, muitas mulheres da América, nós chamamos uma velha cachorra de cadela, diz o profeta, ele diz na mensagem, tem uma mulher aqui na América que não tem nem senso dessas coisas. Ele diz, mas lembra quando o irmão Branham viu na visão as noivas marchando, ele via aquelas noivas tudo extrapoladas aí. Daí disse o profeta, meu Deus, eu trabalhei toda a minha vida, Senhor, preparando uma noiva para o Senhor, e agora tem que ver esse tipo de coisa aí, Senhor.
Diz que eram as noivas que passavam, assim, cada nação tinha uma veste, um traje, iam passando apresentações da noiva, passando, mas diz que uma voz disse: olha, meu irmão, a noiva vai tornar a passar. A noiva vai passar um dia desse. E ele disse: eu vi aquelas moças saindo fora, e eu dizia: fique na fila, não sai da fila. E ele disse, e de repente veio aquela noiva marchando, diz que saias compridas, cabelos longos, bem trajada e marchando. Ele disse: aí está a noiva. Daí diz que o profeta se alegrou. Nós vamos se alegrar, Deus vai se alegrar com nós, irmãos, quando nós começar a marchar um dia desse diante do trono. Amém? Glória a Deus. Então, Deus não está em busca de quantidade, Ele quer qualidade, caráter. Sabe o que? O profeta pregou a mensagem a ele. Eu vi que aquele filho, ele era filho, mas se ele não tivesse caráter, se ele não tivesse maturidade para ser um filho, para cuidar a herança, para cuidar a herança ali, como que nós podíamos dizer ali, a propriedade do seu pai, os capital, que nem nós dissemos, as heranças, ele nunca ia poder ser um governador se ele não tivesse maturidade para ir para governar. Ele era filho, mas ele não ia governar. Ele era um filho, mas ele nunca chegou à maturidade de aquele pai dizer: eu confio naquele meu filho. Eu posso dar poder, autoridade para aquele meu filho, porque ele não vai machucar ninguém. Ele não vai ferir, ele é um bom filho, ele cuida bem do negócio do pai, ele zela pela palavra do pai, ele cuida tudo bem certinho. E o pai diz o profeta, ele não tinha tempo para ensinar aquele filho, ele pegava um tutor para instruir o filho. Então o tutor chegava e: ó, o teu pai gosta assim, aquele jeito é assim, 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 e o teu pai é um homem honesto, um homem de renome na sociedade. Ó, tu tem que ser assim, assim, se tu quiser ir para o trono e tomar a rédea e governar e ter autoridade, chegar à maturidade para você governar, você tem que entrar pelos requisitos, todo do que teu pai gosta, todo do jeito que teu pai fazia. Daí diz que aquele tutor, diz que o tutor levava daí os relatos para o pai. Ó, aquele filho é não se importa com o negócio do pai, anda assim, ó, a Deus dará, não está nem... O tutor diz que envermelhava o rosto e chegava diante do pai e dizia: ó, esse aí não vai dar bom governo, não. Se você botar ele para o trono, ele vai desperdiçar tudo as tuas fazendas aí, dois palitos, você foi. Mas diz que quando aquele filho era bem, ele observava cada detalhe que o pai gostava, cada mandamento que do pai, e ele observava, e ele guardava de dia e de noite, meditando na lei do pai. Daí o tutor chegava e dizia: ó, esse aí tu pode mandar para o trono, porque ó, tá o pai, tá o filho. Se ó, na tua ausência ele pode assumir o trono aí, porque o homem tem maturidade, ele não vai ferir, ele não vai esbanjar a coisa, ele não vai botar tudo fora que o pai gastou anos e anos para construir. Mas aquele filho que anda, tudo a Deus dará, tu bota 20 mil no bolso dele, amanhã ele vai estar pedindo de novo dinheiro para você. Dá uma casa para ele, amanhã ele bota tudo fora, porque ele não tem maturidade para ser um filho, para herdar, para ser um caráter como o do pai. Mas essa noiva, ela tem o caráter, diz o profeta, há uma noiva que vai chegar ali. Um dia desse, tem uma minoria, diz o profeta. Lembra na mensagem, o caminho é estreito, a porta é apertada lá? Ele disse, nos dias de Noé foi 8, e nesta era, diz o profeta, será que vai uma dúzia? Uma dúzia. Mas diz o profeta, se subiu um derechim, sou ele. Eu vou estar lá. Convicção. Eu não sei como, mas eu sei que o meu nome está lá. O teu nome está lá? Ei, aleluia. Aleluia. O meu nome está escrito lá no céu. Na pedrinha eu terei bom nome. Foi gravado por Cristo, meu rei. Está lá o teu nome?
Quando chamar Lutero, eu vou dizer, ei, é que tem outro Lutero, mas nós vamos chegar junto. Amém? Que coisa, irmãos. 40 minutos já, irmãos. Agora, a coisa é, quando vamos escolher uma esposa, um homem, porque o voto é até que a morte vos separe. Assim devemos manter, fazer o voto e permanecer perante Deus, de que só a morte vai separar isto. Que deveria um homem, em sua mente correta, esteja planejando um futuro, para ele escolher uma esposa com muito cuidado, diz o profeta. Com cuidado, porque você está fazendo, é a mulher, você está escolhendo uma esposa, aceitando a escolha, especialmente nesse dia. Um homem deve pensar e orar antes de escolher uma esposa. E ore até Deus te apontar uma esposa, porque se não for por Deus, não vai dar certo. Mas eu tenho 18 anos já, eu já tenho que casar. Eu tenho 20, 22 já. Não tenho. Isaac casou com quanto? Quantos anos que Isaac casou? Isaac já era maduro, era um homem já velho. Eu tenho 44, já dá até para casar. Então, por isso tem que saber escolher, orar e pedir a Deus. Não, sabe, tem gente que diz, eu gosto daquela menina. Ele fala, pastor, posso namorar aquela Joanita lá, aquela bonitona, tá. E eu orei, conversei com a moça já, o que o senhor acha? Mas ele já escolheu. Ele só está pedindo o quê? Que ele já é o desejo do coração dele, é aquilo. Ele já escolheu, já conversou até com a moça. E vai pedir opinião? Agora não adianta mais, já. Mas antes tem que pedir uma opinião, antes de você. O que o senhor acha, pastor? É a vontade de Deus, estou orando. O que o senhor acha? E daí Deus vai apontar a coisa correta. Daí você vai ter um lar bem construído na rocha. Não vai ser um lar em areia movediça, que quando vem os ventos, os problemas, aquilo desmorona tudo. Mas um lar que tem uma escolha de Deus correta, ele permanecerá até o fim. Porque não é a minha capacidade, não é a tua capacidade, mas é a capacidade de Deus que está mantendo o teu lar, mantendo tua família, porque Ele te predestinou, você pediu orientações a Deus antes de você casar. Isso que Deus quer, que nós pedir uma opinião antes de nós casar, para que nós, e se depois nós fizer errado, meu amigo? Aí tu tem que arcar com as consequências. Mas, como aquele irmão lá que disse, eu casei com aquela mulher, como é que era? Era uma mulher braba lá, e disse, eu casei lá com uma tisbitana lá, não sei como é que é aquele nome da cidade lá. Mas não é, escolha, cada nós temos uma escolha, nós escolhemos, vamos marcar as consequências. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão gostando da mensagem? É a mensagem do profeta, escolhendo uma noiva. Agora verificamos se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, então somente olhasse para ver bonito par de olhos, ombros grandes, fortes, assim, afeição mundana, mas olhe primeiro para Deus, orem primeiro a Deus e diz, Deus, é o teu plano? É o teu plano, Senhor, eu casar com essa moça? É o desejo do Senhor? É a escolha correta? Daí Deus vai ter que confirmar se é ou não é. Amém? Assim Deus... aqui, eu vou até ler, se antes eu vou deixar para trás aqui. Acho que é Tito. Glória a Deus. Tito, capítulo 2, verso 13 em diante. Que a Bíblia diz, aguardando a bem-aventurança, a esperança, a aparição da glória do grande Deus, Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Essa é a noiva que vai marchar para o trono. Um povo zeloso, de boas obras, especial, justo, que obedece à Escritura.
Amém? Que faz o que Deus manda. Quando Deus reclamou, Deus disse: ó, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu vos mando. Então Deus quer nos governar, Ele quer nos dirigir em tudo, Ele quer ter a preeminência em nossa vida. E tudo que nós fazemos, se nós não botar Deus, nós bate com a cara e quebra a cara e não dá certo. Não pediu escolha para Deus, não consultou Deus, o Espírito Santo, nada vai para frente. Eu estou falando com experiência. Eu tenho experiência, sei do que estou falando. Sem Deus, nada vai para frente. Aquele negócio, aquela coisa encaiada que não anda muitas vezes, irmão. Se você não chamar Deus a ser numa intervenção divina, não sai do chão, não anda. Mas quando você diz: Senhor, eu lutei aqui, ó, fiz tudo que eu podia, esforcei, dei tudo que eu pude, e nada vai para frente, nada funciona, eu vou entregar na tua mão agora, Senhor. Não vou mais, vou esquecer desses problemas. Vou colocar no memorial e o Senhor toma conta. Aí, meu amigo, você vê a coisa começa a abrir, automático de Deus. Ele tem o automático que funciona. Não precisa forçar. Amém? Então essa noiva, e a noiva, e Jesus, ele sendo o grande noivo desta noiva, um homem como ele, Isaías 53, eu vou citar aqui nesta noite, porque eu não posso deixar Isaías 53. Porque ele escolheu de todas as eras uma partícula da sua noiva que fosse com um caráter, uma noiva limpa, branca, diz o profeta, sem mancha, uma noiva moldada pelo molde da palavra. E o molde da palavra é Isaías 53. Quem já leu Isaías 53? E você se identificou lá? Eu me identifiquei em Isaías 53. Ó, nunca houve um homem com ele. Vamos achar Isaías 53? Eu já abandonei a mensagem ali. Isaías 53, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como um araíso de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Nós olhando para ele, nem uma beleza vimos para que o desejássemos. Diz o profeta na imagem de Deus, a mensagem é a imagem de Deus, que era um homem de 1,60 m. Os outros, um olhava e dizia: é Beelzebu, príncipe dos demônios. Falava tanto nome para ele, mas teve alguém que reconheceram quem ele era. Amém? Ó. Por isso que o noivo é de caráter. Ele quer uma noiva que seja, ó, eu até anotei aqui, ó, uma noiva palavra, uma noiva modelo, uma noiva que tem o caráter do noivo nela, uma noiva painel, uma noiva molde, modelo, uma noiva espelho, que Deus possa olhar para nós, e Ele olha para mim e para você, e Ele se enxerga Ele. Lembra aquele hino quando nós cantamos: e quando finalmente a igreja e o céu forem um só. A noiva e o esposo e o noivo é uma só. É universal, diz o profeta. Amém. Ó, era desprezado. Quem que dava crédito para Jesus, para a pregação de Jesus? Quantos que o abandonaram? Saía, a Bíblia diz que saía de 70 em 70 e foram indo embora. Quando Jesus estava dando pão e multiplicando, fazendo milagre, transformando o vinho e dando pão e bênção, é a multidão mista em Jesus. Ele é o nosso, é tudo que nós temos, é nosso Senhor, Ele é o Jeová de milagre. Mas quando ele começou a dar, ele deu uma puxadinha na corda e afirmou o nó. Ele disse: ó, quem não beber da minha carne, não beber do meu sangue, e não comer da minha carne, não tem vida. Começaram a olhar tudo, o homem já se transformou. Agora já quer que nós vira vampiro, comer carne de humano e beber sangue. Ele não entendia o que Jesus estava falando. Mas os discípulos, tinha uns que entendiam. E eu entendi a linguagem dele. A noiva entende a linguagem do noivo.
Ele disse: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Segue o bom pastor, segue o noivo, porque ela sabe que o destino eterno dela não está lá, está selado. Amém? Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e os castigos que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu fui sarado. Oh, meu Deus, isso aqui é a gente rolar no chão, irmão. Saber que ele já levou tudo sobre si, e agora nós temos, sabe, se nós temos o caráter do noivo, quando a enfermidade, o problema vem, você pode usar autoridade, dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amaldiçoo e te ordeno que tu saia. Você tem autoridade de fazer. Você é filho ou não é filho? Tu és súdito, diz o profeta. Nós somos súdito, ele é o rei. Nós somos súdito daquele reino. E tudo que nós pedimos, ele diz, tudo que vos pedirmos será dado, será feito. Pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Quem é que não pode abrir diante do nosso Deus? O mar? Nós temos, muitas vezes, nós não reconhecemos a nossa posição, diz o profeta. Sabe o que o irmão Branham diz? Ele diz, quando a noiva, ela reconhecer quem ela é, aí, meu amigo, vocês vão ver muita diferença nos cultos aí. Ela vai reconhecer a posição dela, que ela está em lugar celestial, ela está num nível alto. Acima de tudo ela está, a noiva está acima de todo o intelecto humano, e pensamento e arazoamento. A noiva, ela está sendo moldada a palavra, é a noiva palavra, é a noiva pura, é a noiva do Cordeiro, esta noiva que vai triunfar um dia desse. Eu tinha que entrar em Apocalipse, mas eu falei que nós não ia passar. Mas, irmãos, você foi abençoado nesta noite? Você está lutando para você chegar lá? Mas lute. Ó, irmão, eu quero dizer da minha alma agora para vocês, irmãos. Paulo disse, vale a pena. Ó, quando nós chegar ali, irmãos, cada um aqui, eu falo com a minha alma. Paulo disse, aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, e não subiu o coração do homem, é coisa que está reservado para mim e para você, que somos noiva. Você é a noiva, você não é pouca coisa. Você vai sentar ao lado do noivo, ao lado do rei, como rei e rainha reinando. E você se acha pouco agora para mandar o demônio sair. Imagina quando você vir ter que julgar com Jesus. Porque o profeta diz que nós vamos vir julgar junto com Jesus. Por isso que nós temos que ter maturidade, disse Paulo. Quando eu era menino, eu falava coisa de menino, discorria como menino. Ele disse, mas chegou um tempo que eu fui homem, acabei com aquelas coisas. Ele disse, agora eu sou um homem de maturidade, um homem maduro. Eu tomo posição firme. E nunca nós devemos tomar a posição quando nós estamos ansiosos, ou nervosos, ou preocupados. Deixa se acalmar e toma uma posição por Deus. E aquilo dá certo. Eu estou dizendo porque eu tenho convicção, experiência. Quantas decisões malucas que a gente faz e não dá certo, depois de pensar, se eu tivesse parado um pouquinho mais, não tinha acontecido nada. Se eu tivesse... Cada coisa é uma aprendizagem, é uma experiência em nossa vida. O maior perigo é você se acostumar com o perigo. Daí aquilo não é mais perigo para nós. Tu se acostumou com o perigo, pode mil dizer, ó, tem um furacão aí, tem um buracão aí, um penhasco que você vai cair. Você nem
está dando bola, você está tão acostumado com aquele penhasco que você vai lá e quando vê você... Mas se você nunca deve se acostumar com o perigo, sempre observar, vigiar. Amém? E a noiva, ela é orientada por a palavra, não é? Sempre Deus orienta nós para que nós possamos marchar firme. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos ainda para ler, mas vamos ficar de pé. Tá bom. Senhor Deus, poderoso Pai Celestial, aqui está uma partícula daquela noiva que o Senhor viu, Pai, que estava no projeto, que estava lá, quando o Senhor projetou, Pai, que o Senhor planejou já, tudo está planejado já. O Senhor já sabe até a hora que essa noiva vai começar a entrar ali, Senhor. Tudo o Senhor sabe, Pai, está na Tua presença. E aqui há uma partícula daquela noiva. Senhor, abençoa cada coração, cada alma, Senhor. Que ajuda, Pai, os fracos, fortaleça, Senhor. Para que nós possamos, Pai, reconhecer que nós temos alta posição. E o que o Senhor fez ali no Calvário, Isaías 53, não foi brincadeira. O Senhor, ó Pai, fez aquilo, foi por amor. O Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que o Senhor deu seu Filho unigênito, para que todo que no Senhor crê não pereça, mas tem vida eterna. E Senhor, ajuda cada um de nós a reconhecer como somos filhos de Deus, e tomar uma escolha, e tomar uma decisão por Jesus. Nem que nós ficar com os poucos desprezados, Pai, com aqueles caluniados, com aqueles zombados e criticados, ridicularizados, mas nós queremos ficar ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus eu quero estar. A cada um de nós, ajuda, Pai, dá essa força para nós manter nossa fé cada dia, Senhor. E, Pai, inclina nossa alma, nossos corações para a Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Isaías 53, mais para frente, 17, 18, ali em diante, que ele se agradou do trabalho que ele fez e ficou satisfeito. Porque ele sabe, quando ele olha para você, ele diz, ó, valeu a pena. Estou satisfeito por o irmão, estou satisfeita por aquela irmã, porque, ó, está seguindo bem certinho a pisada. E seguindo essas pisadas, nós chegaremos lá. Amém? Deus abençoe, então, irmãos. Que Deus leva todos na paz, na comunhão do Espírito Santo. E amanhã de novo, se Deus permitir, com fé em Deus, em nome de Jesus, vai protegido e os anjos te acompanhem, te guardem, te livrem do mal. Em nome de Jesus. Aleluia.